Você já se sentiu drenado, exausto, depois de interagir com certas pessoas? Amigos, familiares, colegas de trabalho. Relações que, em vez de nutrir, parecem sugar sua energia? Esse é um dilema humano antigo. Acreditamos que, para viver em sociedade, precisamos aceitar certas coisas, certas pessoas, mesmo que elas nos machuquem ou causem tristezas com frequência. Mas e se a sabedoria de uma filosofia milenar pudesse nos dar as ferramentas para lidar com isso? Hoje, vamos aprender a identificar e nos libertar das relações tóxicas com base no estoicismo. Não para nos tornarmos frios ou insensíveis, mas para protegermos nossa paz interior. Para os estoicos, o mundo externo é imprevisível e cheio de pessoas com suas próprias lutas e defeitos. Algumas delas, sem perceber, se tornam fontes de toxicidade e espalham mal-estar por onde passam. Normas sociais muitas vezes nos impõem a ideia de que certas relações, familiares, por exemplo, devem ser inabaláveis. Esta crença nos faz aceitar comportamentos que jamais toleraríamos em outras circunstâncias. A carência afetiva também pode nos levar a agarrar-nos a relações insatisfatórias, por medo da solidão ou por uma necessidade de aprovação. O grande problema é que a toxicidade não se manifesta de forma óbvia, mas sim em pequenas atitudes ou padrões de comportamento que, com o tempo, desgastam nossa autoestima e bem-estar. Por esta razão, vamos mostrar alguns tipos de pessoas tóxicas para você identificar se elas estão presentes em sua vida. Tipo 1. O invejoso. Aquele que, em vez de celebrar suas vitórias, minimiza suas conquistas com frequência. O estoico Sêneca já dizia: a inveja é um mal de que não se livra quem está preso aos bens exteriores. Em outras palavras, a pessoa invejosa está presa ao que você tem ou conquista. Você e seus sentimentos não são o foco principal para ela. Imagine a situação. Você recebe um grande elogio em seu trabalho e, inocentemente, compartilha esta situação com o colega. Ele, com um sorriso frio, responde: Que bom, mas, sabe, pena que elogio não vale nada, né? Eu só ficaria feliz se fosse promovido. Outra situação comum. Você consegue finalmente comprar algo que sempre sonhou. E uma amiga próxima, ao saber desta conquista, começa a apontar defeitos sobre sua aquisição. Legal, mas eu teria comprado de outra marca. Esta marca que você comprou eu nunca gostei. Normalmente, em ambas as situações, a alegria que você sente é rapidamente substituída pela dúvida. Você começa a se perguntar: será que fiz algo errado? Será que estou sendo ingênuo por ter ficado feliz? Ainda neste vídeo, teremos dicas para lidar com os invejosos, mas antes temos outro tipo de comportamento tóxico. Tipo 2. A vítima perpétua. Esta pessoa vive em uma espiral de negatividade, sempre reclamando de tudo. Ela arrasta você para o seu drama e qualquer tentativa de ajudar é em vão. Observe esta conduta. Um parente só liga para contar tragédias e lamentações, recusando-se a ver qualquer solução. A cada sugestão que você aponta, ela cria novos problemas para manter o drama. A presença deste tipo de pessoa é uma nuvem pesada. Cada interação com ela tem poder para drenar sua energia, se você não souber blindar sua mente. Por isso, fique comigo até o final deste vídeo, pois daremos dicas para lhe proteger também deste tipo de pessoa. Mas vamos em frente, pois o próximo tipo merece atenção extra. Tipo 3. O manipulador. Este é o tipo mais perigoso. Ele usa a culpa, a chantagem emocional ou a bajulação para conseguir usar você para conseguir o que quer. Perceba aquele amigo que só te procura quando precisa de um favor, mas some quando você precisa de algo. Existem também aqueles que tentam te fazer sentir egoísta quando você recusa um pedido. Marco Aurélio, em suas Meditações, nos lembra: nossa vida é o que os nossos pensamentos fazem dela. Por isso, quando permitimos que outras pessoas implantem em nossa mente pensamentos de culpa, acabamos cedendo e fazendo o que elas querem. Ao sermos influenciados, expomos uma fragilidade que o manipulador irá explorar toda vez que queira obter algo de você. Felizmente, é possível nos preparar para lidar com estes tipos de pessoas.
O primeiro passo é a conscientização. Refletir sobre como você se sente depois de interagir com certas pessoas é fundamental. Sentimentos de exaustão, tristeza, desmotivação ou autocrítica exagerada podem ser sinais de que algo não está certo. Ao perceber estes sentimentos, analise se as falas e a conduta de pessoas do seu círculo social desencadearam tais sensações. Como ensinava Epiteto, não são as coisas que nos perturbam, mas o nosso julgamento sobre as coisas. A atitude do invejoso não deve perturbar sua alegria. O drama da vítima não deve drenar sua energia. Seu julgamento é que dá poder a essas interações. Portanto, não basta reconhecer as pessoas tóxicas em nossa vida. É preciso entender também que nossa reação ao comportamento delas precisa mudar. E esta mudança de comportamento é o próximo passo. O estoicismo nos oferece 3 princípios fundamentais para lidar com pessoas tóxicas. Princípio 1. A dicotomia do controle. De acordo com o estoicismo, você não pode controlar as ações, os pensamentos ou os sentimentos de outra pessoa. A única coisa que você pode controlar é a sua reação. Desta forma, quando estiver diante de um comportamento tóxico, pare por um momento, respire e pergunte a si mesmo: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, libere a necessidade de tentar mudar a outra pessoa. Concentre-se em como você vai responder. Repita para si mesmo: eu não controlo o comportamento dos outros, só tenho responsabilidade sobre minhas ações. Princípio 2. A cidadela interior. Os estoicos viam a mente como uma fortaleza. Para se proteger, você precisa fortalecer sua mente, não permitindo que o mundo exterior invada a sua paz interior. Sêneca dizia: onde está a paz? Onde quer que você esteja. É o que o homem sábio faz com sua cidadela interior, construída para ser inabalável. Sua paz é sua responsabilidade. Portanto, para manter sua paz, afaste-se gradualmente de pessoas tóxicas cuja relação seja casual. Para os relacionamentos que não podem ser rompidos, como um familiar, estabeleça limites. Com as pessoas negativas, quando perceber o drama, diga: entendo que você está chateado. Espero que as coisas melhorem para você. E educadamente finalize o contato. Com o manipulador, aprenda a dizer não de forma firme e calma, sem dar explicações. E se as pessoas forem insistentes, aprenda a usar o silêncio a seu favor. Não responda de imediato mensagens e ignore as chantagens emocionais. De um modo geral, quando as pessoas perceberem que não conseguem mais te manipular, elas irão procurar outra pessoa para tirar vantagem. Princípio 3. A lei da aceitação. Por fim, a aceitação. Não a aceitação passiva, mas a aceitação da realidade de que algumas pessoas são como são. Se um relacionamento não pode ser cortado, como um familiar, você precisa aceitar a natureza dele. Marco Aurélio nos lembra que a paz interior não seja perturbada pela maldade dos outros, pois eles agem de acordo com a sua natureza. Dica prática: mude suas expectativas. Não espere que o invejoso te parabenize. Não espere que a vítima mude. Ao aceitar que eles irão agir de acordo com a sua natureza, você remove o poder de desapontamento que eles têm sobre você. O estoicismo não prega o isolamento. Pelo contrário, ele nos capacita a ter relações mais saudáveis porque nos ensina a ser a pessoa que queremos ser, independente do que o mundo joga em nosso caminho. A lição final é que a sua paz não pode ser dada ou tirada por ninguém. Ela é uma escolha sua. A verdadeira liberdade está em saber que, não importa o quão tóxica seja a pessoa, sua cidadela interior permanece intocável. Comentem no chat se vocês convivem com algum dos tipos de pessoas tóxicas apresentados. Compartilhando experiências, nos ajudamos. Como sempre digo, Juntos, somos mais fortes.